Bom dia, este é um vídeo da série Van Philosophice. Meu nome é Adilson Wedel e é um prazer estar fazendo este vídeo. Desde já agradeço por assistir o vídeo. Bom, com imenso carinho vamos à pequena reflexão. René Descartes foi um filósofo do século XVI que ele disse algo traduzido para nossa linguagem contemporânea. Se você não investigou, não imita opinião, não opine. Isso é bem comum hoje em dia, as pessoas não investigarem, não tentarem entender o que está acontecendo e simplesmente opinar. Vamos pensar, será que somos aptos para dar opinião? Houve um momento na história que as pessoas que davam opinião, que formavam opiniões, eram pessoas que tinham, de certa forma, uma certa influência pública. Mas, por outro lado também, haviam pessoas que estudavam determinados assuntos e opinavam dentro daquilo que elas conheciam, dominavam ou buscavam dominar, ou buscavam conhecer um pouco mais a fundo, um pouco mais de profundidade. Hoje em dia, nesse tempo atual, que é uma época de pós-modernidade, a democracia deu voz a todos. Todos têm o direito de dizer o que bem entendem, mas não significa que dizer aquilo que bem entendemos significa que nos qualifica para determinadas opiniões. Não, de certa forma, não. Porém, também é comum hoje em dia as pessoas simplesmente compartilharem notícias, compartilharem coisas como se isso fossem verdades. Bom, as mídias sociais, as mídias em gerais, muitas vezes, na maioria das vezes, apresentam apenas factoides. O que são factoides? Não são os fatos plenamente como eles são na totalidade, mas pedaços da verdade, pedaços dos fatos. Então, chamamos isso de factoides. Então, é perigoso a gente pegar meias verdades e assumir que aquilo seja a verdade. Eu acredito que o processo de filtrar as informações, de verificar se aquilo é verdade, verificar a fonte, verificar tudo, eu acho muito importante para a gente não cometer o erro de estar espalhando notícias falsas. E quando a gente não reflete, não medita, não investiga, não analisa os fatos e simplesmente emitimos opiniões sem considerar contexto, circunstâncias, enfim, no modo geral, a totalidade, todas as variáveis possíveis, se nós não considerarmos todas as variáveis possíveis de um determinado assunto, cometemos um grande erro de estar passível de erro. Nossas opiniões podem ser apenas fantasias ou projeções da nossa mente, tentando justificar algo que queremos opinar. Bom, não é errado, não é feio a gente não opinar, falar não sei, porque nós não precisamos saber de todos os assuntos, não precisamos conhecer tudo, não precisamos estar antenado com o mundo. Não é uma obrigação de nenhum ser humano. Mas é claro que hoje, numa conversa social, numa conversa de roda, as pessoas querem emitir opiniões, querem que nós demos nossas opiniões sobre determinados temas, e muitas vezes são temas que nós não temos um certo domínio, não temos um conhecimento mais profundo desse assunto, e simplesmente opinamos. E aí que está o erro. Às vezes nossa opinião pode ser muito vazia, muito superficial e muito fora de contexto, muito fora da realidade. Na pós-modernidade, onde nós não podemos ter muitas certezas de muitas coisas, porque quem garante que o outro está certo? Quem garante? Quem garante que nós estamos certos? Quem garante? Nós não garantimos, porque nós não estamos aprofundados em determinados assuntos, e nem o outro, e tampouco o outro. Então quem garante que a opinião do outro está totalmente de acordo com uma verdade? É complicado a gente afirmar isso. Então vivemos num mundo de dúvidas, de muitas dúvidas, e todos nós estamos passíveis ao erro, todos nós somos suspeitos de não estarmos alinhados com uma certa verdade.
Bom, porque existe a nossa opinião, nossa perspectiva, nosso ponto de vista, e existe a opinião do outro, a perspectiva e a opinião do outro, o ponto de vista do outro. E a verdade está onde? Ao centro? Provavelmente sim. Mas quanto mais a gente considerar as variáveis, circunstâncias, razões, motivações, enfim, tudo aquilo que engloba uma situação, a gente pode talvez considerar várias perspectivas e projetar talvez uma opinião mais próximo de uma verdade. Aí penso, e hoje, nos dias de hoje, o que nós estamos opinando? Será que nós estamos investigando aquilo que nós estamos opinando? Será que nós estamos investigando aquilo que nós estamos compartilhando nas redes sociais? Será que nós estamos sendo sinceros ao dizer que sim? Eu acredito que o mundo se aliena muito fácil às influências, porque mídias são formadores de opiniões. Eles formam opiniões, criam opiniões. E há também as pessoas que são os influenciadores digitais. Esses também formam opiniões. Muitas pessoas vão assumir que a palavra dessas pessoas são verdade e vão assumir verdades. E será que essas pessoas que são formadoras de opiniões são qualificadas para emitirem opiniões? Essa é a grande pergunta que deixo no ar para você refletir um pouco mais. Fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau. E vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fica dizendo na internet e compartilhando, para não cairmos no erro, no engano, sermos nós os semeadores de um mundo pior. Porque nós temos que construir um mundo melhor. Acho que um mundo transparente e com pessoas alinhadas com a verdade talvez nos aproxime de um mundo melhor. Fica com Deus. Tchau, tchau.